Olá, pessoal que nos acompanha em mais um Pod Síndico. Hoje, 13 de junho. Como que Qual foi seu dia dos dos namorados namorados? ontem? Ah, foi Foi, né? bom, né, foi bom. Então, foi bom, né? Agitadíssimo, Isso é muito agitadíssimo. bom. Então, hoje aqui, ó, pós-Dia dos Namorados, estamos aqui com ele novamente aí, ó, 2 semanas seguidas, trazendo muita coisa boa. Cauê Barbosa, que já Ah, esteve com a gente aqui semana passada. Hoje nós vamos estar aí trazendo mais novidades e hoje é dia de esquenta, hein, Cauê? Hoje é um esquenta para falar do evento que acontece amanhã, Cauê. Eu tô de cabelo branco já. Já tô desesperado amanhã. Dia 14, amanhã e depois, né? 14 sim. e 15 de junho, o segundo Cobracon, a feira quando mais Tamiles. Está preparada aí, Tamiles? Estou preparadíssima e eu tenho certeza que vocês aí também estão preparados, Né? né. E antes de começarmos aqui o nosso programa de hoje, agradecer, né, os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, a Orion Lift Elevadores, né, que está aí no, Maravilhosa no Orion Lift. mercado. Fala um pouquinho da Orion pra gente, Tamiles. Orion Lift Elevadores com a inovação e manutenção preventiva no mercado de elevadores. Eles cuidam do elevador de vocês com maestria e excelência. E além disso, o atendimento ser rápido, né, para atendimento de chamados, eles fazem manutenção, modernização e reparos. E Show são de uma bola. empresa multimarcas. Então, QR Code na tela, que está aqui para entrar em contato com eles e agendar uma visita técnica gratuita aí para E vocês. acabar com esse paradigma, né, que só as grandes atendem, né? A Oreo tá aí pronta para atender o seu condomínio, né? Com certeza. É isso aí. Falando um pouquinho mais também da Renove Administradora de Condomínios, uma empresa que vem aí sempre renovando, né, o seu serviço, o atendimento humanizado, pronto aí para estar dando todo o suporte aos síndicos, aos conselheiros e todos os condôminos aí do seu condomínio. Então, problemas aí na administração do seu condomínio, Renove a Renove. administradora, né? Isso E o aí. grupo CGTEC, um grande parceiro nosso também, do querido Chaú, da Lígia, que estão chegando aqui, ou melhor, já estão aqui em São Paulo com força máxima aqui na cidade de São Paulo, grande ABC. Eles que são lá de São José dos Campos, Campinas, e vem trazendo aí novidades aí para o mercado de terceirização aqui em São Paulo, né, Tamiris? Com certeza. E eles têm um projeto especial para o seu condomínio, com maestria aí também em segurança, limpeza, tudo que Zeladoria, zeladoria, tudo. manutenção, jardinagem. Então, pensando aí na terceirização de mão de obra do seu condomínio, Grupo CGTEC, QR Code na tela, pessoal. E vamos já trazer o nosso convidado, que hoje o esquenta aqui é rapidinho, né? Com certeza. Saindo daqui, a gente vai tudo correndo lá pro Frei Caneca, deixar tudo pronto para receber a galera amanhã, né, Cauê? Leva Você o vai estar. colchonete, já dorme lá. O Legal. Cauê, o Cauê já vem direto pro evento já, né, Cauê? Vai ficar já direto aqui, Com né? certeza. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, né? Terminamos aí o nosso programa na semana passada com o tema de oratória, que foi muito bom o tema, né? Graças a Deus aí conseguimos levar muito conteúdo pro pessoal. E hoje vamos cair num tema aí que, infelizmente, vem acontecendo muito nos condomínios, a questão da desinteligência emocional, vamos colocar assim, Exato, Cauê, exato. Perfeito. né? Não faria melhor, Da Reginaldo. desinteligência emocional, porque vem acontecendo várias situações que acabam aí prejudicando o dia a dia condominial, né? Prejudicando as relações, os relacionamentos ali do dia a dia. Eu acho que é um tema delicado, mas eu acho que tem que ser Necessário. discutido, né? E também eu sei que depois da discussão do tema a gente tem novidades para o evento de amanhã, mas segura aí, Cauê. Com certeza. Seja bem-vindo, meu Seja querido. Muito bem-vindo, obrigado. Cauê, Obrigado. maravilhoso. Tive aula com o Cauê, tive o prazer, através da Brasconde. Parabéns pelo curso, parabéns pela aula. Obrigado. E me agregou muito, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente acha que ali só aprende questões profissionais, né, nos cursos, mas a questão também pessoal é importantíssima também. Obrigada, viu, Cauê? Seja Imagina. bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma super honra estar aqui com vocês. É um grande prazer mesmo. Reginaldo, a Tami conheci na semana passada, tô conhecendo um pouco melhor hoje, né? Participou da aula, mas ainda Sim, pessoalmente a gente não tinha tido esse prazer. E Reginaldo, um amigo de longa data aqui. A gente teve uma sincronia muito boa num evento.
lá nos Cafundós uma vez, no meio debaixo de um temporal. Foi feio, né? Mas foi o encontro. O relâmpago caiu ali, iluminou tudo. Tá péssima analogia, mas enfim. Terrível, né? Não ficou nada poético. Mas deu certo, deu certo. Ali, na hora que eu tava descendo do palco, o Reginaldo tava lá falando: temos planos e vamos caminhar juntos, né? Um resumo da ópera ali. Contou sua história, compartilhei a minha, sincronizamos os nossos planos, né? Por assim dizer. Sim. Foi perfeito, meu amigo. Então é uma honra estar aqui mais uma vez. A casa aqui, a Brasconde. Sou docente, treinador lá dentro da instituição também, com muita alegria, com muito prazer, como a Tami disse. É um prazer esse espaço que vocês estão conseguindo nos dar para trazer o que há de melhor na inteligência emocional, na comunicação não violenta, na análise de perfil comportamental, assuntos periféricos que antes ficavam lá fora, né? Ficavam Sim. lá nos cursos, você tem que pagar muito caro, e nada contra, vale a pena, mas muitas vezes não se tem acesso, não se tem informação a respeito deles. E quando a gente apresenta uma proposta, você recebeu de braços abertos. É uma honra estar aqui porque é uma comunhão de vontades, de ideologias e principalmente a missão de trazer melhorias, né, Sim. para esse nosso mercado condominial e para os seres humanos que tem dentro deles. E né, assim, né, principal. Cauê? Podemos dizer que fomos pioneiros, né? Porque até então não se falava muito nesse tema, né? Na área condominial, não se abria muito as portas para esse tema, para profissionais da área, né? Coachings, não se falava tanto assim, né? E depois conseguimos aí trazer essa novidade, que já não era uma novidade, mas assim, né? Conseguimos trazer e você brilhantemente sempre, né, nos atendendo, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua energia positiva, tanto numa aula quanto numa palestra. Então foi realmente inovador, né? A gente se sente muito feliz aí. E semana passada a gente viu como foi o programa, né? Nossa, foi Né? sensacional. Batendo recordes aí de audiência. Então, É, eu... realmente foi muito bom, né? Muito bom, Né? muito bom mesmo. 30º programa não é para qualquer um também, né? Exato, né? Fizemos Teve até o bolinho e até Bolinho, tudo. nos bolinho, tudo. respaldamos. É, Saímos do regime, Com sim, certeza. né? Que sim. regime, né? Né? Merecido. Merece Mas também. falando, né, que nem eu citei lá a questão da. Claro, a gente fez uma brincadeira, né, da Sim. desinteligência emocional, mas a gente vem acompanhando muitos casos de violência, né, nos condomínios nos últimos anos, né? Violência essa com síndicos, violência entre vizinhos, violência com prestadores de serviço, violência num contexto geral, né? E você como um profissional da inteligência emocional, né, da programação neurolinguística, da oratória, das crenças e valores, do mapeamento comportamental, olha, tô Um trazendo leque. todo o seu currículo aqui para a mesa. Muito bom. Como que você vê essa questão hoje, Cauê? O que que a gente pode fazer para minimizar isso, para minimizar esses conflitos no dia a dia condominial? Bom, Reginaldo, minha história ela começou no mercado condominial devido à questão de violência nas assembleias. Eu sou advogado especialista na área trabalhista, não era até então tão atuante assim na condominial, fazia uma assembleia ou outra, tinha alguma facilidade, mas bateu uma síndica na porta e a gente abriu o que você deseja. Eu sou síndica de um prédio, quero ser síndica de outra. Só que esse outro eu moro em Campinas, né? Sou de Campinas. Ele é um condomínio meio periférico e tem uma certa fama ali, um pouco de violência, domínio de uns chefões aí, a galera da camisa larga ali no canto, com aquele olhar dócil que entra na tua alma direto do umbral, né? Que o pessoal fala. Mas se vocês quiserem ir, por que não, né? Tá faltando alegria e diversão na minha vida, bora. Brincadeiras à parte, a gente pegou o carro, foi lá na periferia, entrou no condomínio, minha casa, minha vida. Sim. Sofreram muito, muito assim, com síndicos anteriores, com administradores não profissionais, diferente da Renova, que ela era uma administração muito amadora, era tudo muito jogado e o povo era tratado muito como, vocês não vão entender, vocês são ignorantes, vocês são semi-analfabetos, vocês são muito simples, vocês são salário mínimo, e isso saía da boca desses profissionais. E quando nós chegamos lá, era para garantir o espaço de fala numa assembleia que seria de destituição da síndica que estava lá, e também uma possível reeleição se houvesse a destituição da síndica. Fomos lá, terninho, gravata, chegamos lá, literalmente, estava um murundum de gente, uma multidão ali naquele alpendre ali de festas, né, inacabado ainda, nunca tinha verba nem para se colocar um reboco na parede, coisas do tipo. E o advogado que estava lá, um pequeno advogado, em estatura falando, né, e nenhum problema Sim, com isso, sim. mas só para se imaginar.
Ele falando ali no microfone, falando no microfone, e dizem que talvez ele estivesse cobrando taxas abusivas nos juros daquelas pessoas ali. E tinham alguns condôminos revoltados com isso. E um deles entrou, morenão, gigante, assim, parecia 2x2, e falou: me passa o microfone que eu vou falar umas verdades agora. Eita. Advogado pegou e falou: eu não vou te dar o microfone porque Ai. não sei o que, piquitiqui. E ele começou a avançar, a falar: Jesus, não faça isso. Não vai, entrega o Caramba, microfone. que situação, hein? Garanta a sua integridade física. E literalmente, né, resumindo a ópera aqui, pegou ele pelo colarinho aqui, misto de Caraca. gravata, aquele negócio de ficar na pontinha do pé, foi arrastando, rebuliço, turma do contra, turma do a favor, e começou a entrar naquele clima de cadeiras vão voar aqui, cadeiras vão voar, né? Que a gente Caramba. vê nos Um vídeos ringue, aí, né, basicamente. ia começar, mas com toda a fama, o que acontece depois que as cadeiras voam? Se essa cadeira acertar alguém que não deve, o que vai acontecer? Quem que tá ali no comando? Quem que tá no domínio? Essa é a nossa preocupação. E ali, momento de luz, né? Fomos abençoados. Eu peguei uma sacola de ferramentas de comunicação não violenta que eu tinha aprendido em um curso de conciliação e mediação de conflitos para atuar dentro de processos judiciais. Vocês já viram essa? A gente já deve ter conversado a Acho que a respeito, gente né? já conversou, sim. Mediação, Isso. conciliação. Assim, é um curso que ele propõe você aprender técnicas para você neutralizar a violência da comunicação das partes e você resolve um processo que vai durar 10, 12, 15 anos, de repente numa tarde, aplicando as técnicas certas. Essa é uma promessa forte, eu sei disso, porque eu tenho processo até hoje que tem 10, 12, 15 anos. Quando eu me formei advogado, tem processos que já estavam lá e continuam, por animosidade. Questões de inventário, questão de divórcio, litigioso, enfim. Nem todos dá para aplicar. Mas a gente foi aprender isso, eu e meu sócio na época. Aprendemos, mas falei, eu não vou atuar como conciliador e mediador. Gostei, achei legal. E até então aquilo lá ficou adormecido. Nesse momento, a gente entrou falando alto, usando a caixa natural que temos, né? Porque pegar o microfone era um negócio crítico lá. O grandão lá tava com o microfone, tava aqui assim, ó, com o microfone aqui embaixo do braço. Falei, eu que não vou me meter a besta lá. Não quero saber disso, não. Melhor não. E aí começou a falar, aplica uma ferramenta, aplica outra ferramenta, começou a apaziguar. Falou, opa, tem sentido isso daqui, tem um caminho nisso. E depois, mais pra frente, a gente pode entrar no que aconteceu, as ferramentas que foram usadas, mas junto com a gente estava uma administradora que promove eventos lá em Campinas. E ela chegou no final, quando as coisas se acalmaram, e falou, Cauê Barbosa, né, seu nome a gente tá começando a trabalhar aqui e tal, mas fala pra mim, isso aí que você fez, você ensinaria pros síndicos? Falei, pros síndicos? Não, porque tem um universo de síndicos, eventos. Eventos de síndicos? Como não, assim, porque tem né? síndicos que tem mais de 30, 50, 100 condomínios. What? Aquele meme, né? O quê? E ela foi explicando. Enfim, uns 3 meses, 4 meses depois, ela marcou uma primeira palestra para um pessoal, e o tema era inteligência emocional e comunicação não violenta para síndicos dominarem os conflitos na sua assembleia. Então, minha entrada no condomínio foi devido a isso, no mundo condominial. Só que ela falou assim, né? E já jogo para vocês, mas Cauê, se prepara-me. Porque esse assunto ele vem sendo trabalhado, a da comunicação não violenta tem umas 2, 3 pessoas aí que estão à frente, mas elas não vão trazer isso da forma como você traz, que é com a inteligência emocional junto, perfil comportamental junto. Falei, você tem certeza? Ela, se prepara, vai fazendo os vídeos, eu vou te apresentar para algumas pessoas, e daqui a pouco outras vão chegar nos seus eventos, e você vai começar a fazer eventos pelo Brasil inteiro. E ontem ela publicou, ontem não, foi na semana passada, ela publicou uma postagem falando, Cauê, 2 anos. E eu falei, meu Deus, foram tantos eventos, turmas, palestras, aulas, e podcasts, lives, assim, e falo com... Eu não percebi esse tempo passando. Parece que foram 10 anos em 2, mas ao mesmo tempo parece que começou há 6 meses atrás, aquela assembleia. Sim. Já nos conhecemos há esse tempo, já. Foi Vai 2 fazer anos. 2 anos que a gente se conhece. Era aquilo. Eu posso deixar aqui o agradecimento para ela? Lógico. Então, ó, essa pessoa que o Cauê tá falando, eu quero deixar um agradecimento aqui, nossa querida Maria Lúcia, da Verde, né, administradora de condomínios lá de Campinas, que, né, me apadrinharam. Foi a olheira e descobriu aqui pro mundo condominial Cauê Barbosa, né? Obrigado, Maria Lúcia. Eu acho que foi muito importante realmente, né, Tamiris, essa questão Sim, e assim, até entrando um pouquinho nesse assunto, parece que depois da pandemia, como internalizou tudo, questão dentro do condomínio, academias, a divisão de espaços ali, então tudo
tudo ficou um pouco mais internalizado, né? E aí, o que que acontece? Eu percebo que as pessoas perderam um pouco dessa paciência também, né? E O até pós-pandemia também, né? pós-pandemia. Então, assim, as Sim. pessoas acham que pode tudo, que pode realmente. Então, internalizou todos esses conflitos, né? Tudo ficou muito guardado porque se vivia só no âmbito ali do seu apartamento, convivia com os vizinhos. E aí, o que que eu passo a bola até? O que que você acha? Porque agora esse assunto tá muito em pauta, né? A gente vê uma Sim. grande emissora aí fazendo uma série referente a conflitos internos com vizinhos, e enfim, até a própria síndica. Você acha que isso se agravou? Ou você acha que, devido às redes sociais e todo mundo pode tudo, se isso interferiu devido às redes sociais, as pessoas, leões do WhatsApp, né, na verdade, Isso aí. ou por causa da pandemia, do convívio mesmo? O que que você acha, Cauê? Olha, a minha impressão, sem base científica e de Sim. pesquisa, tem algumas pesquisas aí, né? Na pandemia foi um desastre o número de divórcios que tiveram. E acho que até por uma questão lógica, né? O espaço confinado. Eu saía de casa, casado aqui com o Reginaldo, com todo respeito, né? Brincadeira. Casado com o Reginaldo, saía de casa, trabalhava, o Reginaldo trabalhava, ambos se estressavam lá e tínhamos um encontro, né? De Pra- pazes, de amor e alegria ao final do dia, né? Não é isso, Não Reginaldo? é isso. Não Tô era. fora disso aí. Tá meio feio o negócio, né? Calma, Reginaldo, eu só usei Amanhã, o ó, teu amanhã exemplo. vai estar todo mundo lá no Cobracom me zoando por causa dessa live de Mais hoje, um que você é desse casado. podcast. Mas, Tô você ferrado. já tinha casado com outro, Já. então? Ixi, Marcelo Reginaldo. Duarte, vem aqui. É. Alvo. Fiquei Marcelo sabendo. O é a Renê. grande paixão dele. O Renê, vem todo mundo aqui. Todo mundo quer casar. Tá vendo? Todo Bom mundo. partido. É um cara firmeza ali, todo mundo quer compromisso sério. Ninguém te chamou de peguete aqui, entendeu, Reginaldo? Tem que valorizar isso. Então, brincadeiras à parte. Mas na hora que eu tenho que conviver junto, dentro, com a minha esposa, o Reginaldo com a esposa dele, no mesmo espaço. Esse espaço é limitado, né? 2 home offices dentro de casa, talvez nem todo o apartamento tenha essa estrutura. Começa ali a ter questões de espaço mesmo. O lazer limitado, eu tenho restrições, eu tenho um noticiário divulgando notícias graves, obviamente, mas obviamente também que cai ali na rede e aquilo se torna uma carnificina de notícias e Só notícia negativa. só né? negativo. Eu tive uma diretora da Febracis Campinas, que é onde eu fiz minha formação, que é legal, o Paulo Aham. Vieira e tudo mais. Ela me ligou, falou: Cauê, a gente tá com um problema aqui. E eu tinha uma das funcionárias dela, colaboradoras do lar, que ela estava tendo crises de pânico de ir pro trabalho. E a fala dela era algo no sentido de: olha, eu olho as imagens na televisão e eu vejo aquele bando de caixão, aquele bando de cova, e eu falo, eu vou morrer. Se eu sair de casa, eu vou morrer. Então, mais essa pressão ali. Eu acredito que tudo isso contribui também para aquilo que você colocou aqui muito bem. A pandemia fez isso. Eu acredito, aí também sem base científica, mas a minha intuição no meu espaço amostral. A falta de socialização, eu acho que traz uma coisa, eu sou o Cauê dentro de casa, outra coisa é no podcast, outra coisa é com meus Sim. amigos, outra coisa, quando eu tomo uma bebida, alguma coisa, fico mais solto. Então eu tenho vários aspectos, vários lados da minha personalidade. Não que eu não seja eu quando estou fora de casa, mas para os mais íntimos eu sou aquilo talvez mais nu, né? Mais que eu- mais Sua exposto. natureza, né? É o, Minha que eu, natureza. é o que eu costumo dizer assim, né? O Reginaldo, ele tem vários bonés. Então ele tem que saber a hora certa de se posicionar de determinada forma. Tem o Reginaldo, que é o Reginaldo casado com a Márcia, pai do Gabriel. Reginaldo que é palmeirense, Isso. torcedor nato. Tem o Reginaldo que é o presidente da Brasconde. Tem o Reginaldo que é dono da administradora. Então, assim, tem vários Reginaldos, né? Então, tem Sim. vários bonés aí que você utiliza e tem que tomar esse cuidado, né? Acho que é isso Gostei. que você tá falando. É né? isso, é esse boné. Agora pega assim, como você tá mais dentro de casa, e aí já entra uma parte da fisiologia, né? Eu Sim. entrei e sentei no sofá de casa, eu já visto esse boné, gostei da analogia. Sim. Eu visto o boné X. Peguei, pus aquele boné, e aquele boné é o mais natural. Eu tô em home office, aí eu coloco o bonezinho do trabalho, mas em cima do que eu tô em casa. O que eu quero dizer com isso? A tolerância, eu acho que ela diminuiu, porque eu era mais obrigado antes, quando eu tinha uma vida social, a tolerar algumas diferenças, a Sim. tolerar algumas coisas que, daqui a pouco eu tô em casa. Mas ali não, eu tô focado, eu sou eu na minha parte natural o tempo todo, tô meio desnudo ali, tô meio exposto. E aí na hora que abrem as portas, né, os portões e a gente sai para os eventos sociais, eu acredito que a tolerância tá menor também. Então eu tenho percebido amigos, colegas, clientes que relataram pavio curto. Muito Sim. mais curto depois que eles saíram da pandemia. Então, existe esse fator também. E mais a questão da internet que você disse.
é a era da informação ou da desinformação, eleições, eu acho que é um divisor de água que separa a família, separa Sim. amigos, separa tudo, mas os leões de WhatsApp, né? Quantos leões, quantos valentes que nós temos. E eu acredito que a partir do momento que começaram algumas notícias mais graves, eu tenho uma dúvida se aumentou, e eu acredito que sim, e se começaram a mostrar e a divulgar mais. Porque também os canais de síndicos, de advogados condominialistas, de associações, eles estão crescendo, né? Aqui, por exemplo, antes da pandemia não existia. Hoje nós temos esse espaço maravilhoso que Sim. vocês podem receber esses profissionais. Antes não tinha. Então esse assunto eu acredito que ele está sendo mais ventilado e as notícias, elas estão vindo também. Então eu acredito sim. Reduziu a tolerância, gerou uma pressão dentro de casa. Na hora que eu saio, eu tenho dificuldades de socialização, ao mesmo tempo em que eu saio, começo a enfrentar essas situações, começo a compartilhar essas situações, e nós temos grupos especializados agora pipocando pro Brasil inteiro, podcasts, lives, canais, redes sociais, para batalhar, para discutir, para se manifestar. Os grandes do mercado se posicionando, fazendo vídeos, não façam isso. E eu acredito que esse movimento aí da grande emissora, né, como você disse, não é Sim. à toa, porque esse assunto está cada vez mais em pauta. Chegou lá. Chegou. Chegou no maior canal aí De de comunicação. comunicação. Exatamente, né? Eu acredito que seja isso. E em cima disso, né, eu acho que existe todo um trabalho que tem que ser feito. E aí é onde entra profissionais como o Cauê Barbosa para trazer essa informação, essa forma de, pelo menos, se não resolver num curto espaço de tempo, mas pelo menos ir dosando, medicando, né, Sim. criando aquela situação assim, amenizando a situação negativa que tem ali no dia a dia nessa questão do relacionamento, do convívio, né? Quais seriam essas ferramentas, Cauê, que a gente poderia estar utilizando assim num curto, médio prazo, né? Não vamos Ponto. pensar no longo prazo, né? Ok. Porque existem até situações que precisam ser medicadas rápido, né? Exatamente. Para a doença não Não espalhar, né? Vamos dizer virar assim, né? epidemia, pelo Virar amor de Deus. epidemia de novo, né? É de novo. Deus o Deus o livre, né? livre, pelo amor de Deus. Então, assim, Pelo quais amor. as ferramentas hoje que você mais utiliza no seu dia a dia aí dentro dos condomínios para amenizar situações como essa, Cauê? Reginaldo, antes de entrar em algumas ferramentas, é o universo, tá? Para Sim. cada dificuldade. Vou entrar em algumas, mas só uma reflexão antes. Uma polêmica aqui. Vamos de polêmica agora. Adoro! Polêmica, Adoro! bomba. Bomba. Vou jogar. Esse aqui é para todos os meus amigos que vêm aqui do mercado condominialista, do mercado condominial, que vem fazendo postagens constantes nas redes sociais. E eu peço assim a licença de pedir para que coloquem amor nas minhas palavras. É um efeito muito comum. A gente tem toda aquela questão de crenças, programação mental. É o seguinte: aquilo que vai sendo comunicado para mim, reiteradas vezes, ela vai gerando imagens na minha cabeça. Essas imagens vão gerar determinados sentimentos. Essas Isso. imagens e mais esses sentimentos sendo cada vez mais reiterados, eles se tornam uma programação mental. Essa programação mental, que chamam de crença, tô tentando evitar usar essa palavra, porque tem Sim, muita gente sim. usando mal essa palavra, mas é a nossa crença mais profunda. Qual que é o grande efeito dessa crença? Ela funciona que nem o computador do Gabriel ali. Ele tem um programa, esse computador, ele age em cima desse programa, independente se ele tem consciência desse programa. Fizeram estudos, deram um texto para 10 alunos lerem e o mesmo texto para outros 10 alunos lerem. Antes disso, um grupo de alunos só assistiu notícias boas durante 2 horas. Esse outro grupo assistiu notícias terríveis, desastres, mortes, pandemia, violência, assalto, roubo, menor pulando balcão, fazendo desastre na vida das pessoas, tal, 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 tal. E depois eles tinham que dar um parecer a respeito do mesmo texto. Adivinha qual que foi o parecer mais positivo e qual que foi o parecer mais negativo? E era um texto neutro. Quem viu só notícia boa, enxergou o lado bom do texto. Quem viu só notícia ruim, ele ficou com aquele aspecto negativo. Ele tirou a pior parte possível da interpretação daquele texto. Por quê? Porque toda aquela onda de violência que estava sendo propagada, ela estava naturalmente gerando uma programação mental momentânea ali, instantaneamente das pessoas. Tá. Isso não é uma condição, da pessoa, é momentânea. Por exemplo, eu estou passando por um momento ruim e eu enxerguei aquilo de uma forma ruim, ou é uma condição, desculpa se eu tô errada, Não? tá, À mas vontade. me corrija. Ou é uma questão, assim, das minhas vivências de personalidade ou de bagagem mesmo? Ambos. Ou Ambos Ah, aqui. E em cima disso que a Thames falou, é o famoso
copo mais cheio ou mais vazio? Isso. Aqui, ambos, é exatamente isso. Tem os dois. Tem a informação do momento, Como você vê, né? como eu vejo, vem o copo meio cheio, meio vazio, vem da minha vivência, da minha experiência, e ali, conforme eu sou bombardeado, aquilo começa a mudar a minha visão. Até se eu tiver o copo meio cheio. Mas eu tô vendo muita notícia ruim. Se aquilo for se repetindo, eu vou estar contaminado por isso, porque eu tô gerando aqueles pensamentos ruins, sentimentos ruins e tô alimentando uma programação mental de que a violência, a doença, a morte, a isso, a aquilo, todas essas coisas, pessoas são egoístas, pessoas são invejosas. Vocês devem ter na rede social, Sim. né? Aquela pessoa que acho que não vive, porque acho que tem um caminhão de gente cuidando da vida dela. Exato. Então ela pega, não, nossa, porque os invejosos, ai, porque vão dizer que é sorte, ai, porque não sei o quê. Enfim, qual que é a minha crítica? É uma crítica construtiva, mas assim, é só para observação. Como que a gente chama atenção nas redes sociais? Dentro do mercado condominialista, dentro da advocacia, dentro da parte do coach. Tem várias formas, a gente falou algumas na semana passada. Mas muitas vezes quando eu coloco uma coisa viral, que é um condômino sendo sem noção, agredindo, Agredindo o xingando, síndico. fazendo exigências ridículas, é que nem notícias dos noticiários mais sanguinários. Dá uma vontade de eu ir lá ver o que é isso aqui. Ativa É. minha curiosidade. Aquela coisa lá, aquele veneninho, sabe? Aquela raivinha que a gente Sim. sente. E eu vejo que, naturalmente, para conseguir atenção, essas pessoas dessas redes sociais estão cada vez mais utilizando disso. O que não é nenhum problema. E seria um problema se, depois disso, não houver uma mensagem de reforço positivo. O que nos gera uma situação que eu passei lá na aula da Brasconte, quando eu estava falando sobre programação mental. Eu falei, então, por exemplo, às vezes eu tenho a crença de todas as informações que eu pego aqui nas redes sociais, que todos os condôminos são sem noção, completamente sem noção. E um aluno, até então quieto, e não tem nenhum problema nisso, ele foi sincero e ele mostrou ali um termômetro importante. Ele abre o microfone e fala, mas isso é verdade, não é uma questão de crença. Todo condômino é sem noção. Um síndico que estava querendo ali. Imagina esse rapaz acordando todos os dias com a seguinte programação. Todo condômino é sem noção, vai fazer exigências ridículas, vai te expor ao ridículo, vai tentar te destituir, vai ser maldoso, vai desrespeitar as regras. Imagina a cabeça e a emoção desse rapaz. Ele já vai criar mecanismos de autodefesa, né? Exatamente. E gera uma corrente do mal, né? Exato. Teoricamente. É isso que Eu vejo, falo. às vezes, postagem lá, só de 10 postagens, sei lá, 9 é coisas ruins. Aí eu começo a pensar, isso começa a afetar, né? E aí você pensa assim, nossa, então o mundo é ruim, ou essa pessoa. Será que é pra mim? Tanta coisa que você visualiza, será que é? E aí você começa a já ter uma mente, começa a ficar poluída ali por aquelas informações. E é realmente o que ele falou. Exatamente. Não É faz isso sentido mesmo. isso? que eu tô Eu tenho dizendo? uma tia, assim, que é totalmente negativa. Nossa, eu posso ver ela, que Deus me livre. Eu sei que... Desculpa, tia, te amo, tá? Mas muda. Espero que Faça mais de uma aula uma com o Cauê, tá não bom? identifica a tia. Faça uma aula com o Cauê. Eu tenho algumas pessoas Eu aqui, eu não vou também. falar. Que Pega a senão- lista aí, né? Apenas 1.300. Né? Aqui tá Mas, dentro, sim. na eleição, por exemplo, então, sei lá, uma pessoa próxima era de um lado, outra era do lado oposto. E cada um era alimentado por informações que vêm dos seus grupos, da sua rede social. Então, no WhatsApp tinha o grupo desse. E o outro, que é o oposto, tinha um grupo desse. E aí tinha o mais sensato, tinha o radical, tinha um que era explosão, tinha outro que falava, tem que matar todo mundo do outro lado pra renascer, pra não sei o quê. E você vê esses extremos. E essa pessoa ela vai ser bombardeada. Eu não tô falando nenhuma grande descoberta aqui, eu sei disso. Sim. Mas eu tô trazendo isso pro mercado condominial. Os grupos de fofoca que existem nos eventos, e você postou algo acho que na semana passada, né, sobre o mercado condominial não é fofoqueiro. Exatamente. E eu não digo que o mercado mas eu acredito que tem um grupo. E esse grupo, eu bato isso na questão da programação mental, o que eles vão? Eles vão torrar. O síndico, você viu que aquele síndico lá foi destituído? Você viu aquele que não sei o quê? E tudo bem, informação. Ele precisa ser avisado, precisa ser noticiado. E tem um alerta ali, então a gente não pode cometer isso. Mas nem todos têm esse altruísmo na frase. É o que faz com a notícia, né? É a maldadezinha. Essa maldadezinha, encerrando essa parte, ela, na minha opinião, ela gera a seguinte programação mental. A do pelo menos. Pelo menos eu não fiz o síndico mais inexperiente ali, tá pegando, chega ali nos grandes que estão descendo a lenha lá no outro, fala, pelo menos eu não fiz que nem aquele. Pelo menos, não sei o quê. E aí ele começa de pelo menos em pelo menos a focar, criar imagens, sentimentos e programação em cima de quem? Em cima dos errados.
E ele vai embora sendo um pelo menos quando ele deveria estar saindo de lá e sendo um pelo mais. Sim. Pra ele ter Exatamente. referência em quem é bom, em quem faz certo, ter notícia boa. Ver aquele lá, tinham 10 condôminos que eram problemáticos e fui lá e apliquei as ferramentas e resolvi cada um desses problemas. E não naquele que falou, eu jogo a toalha. Porque essas pessoas são muito sem noção. E conta história, e faz aquilo, e 2 horas pegando e fazendo crítica. Não sei. Isso tá alimentando. E não é problema ter essa notícia. Mas a questão é a quantidade. E cada vez vão crescer, vão ter mais redes sociais, mais perfis falando a respeito disso. E cada vez, para chamar a atenção, para conseguir a atenção, o Ibope, vão vir histórias ruins, que os condôminos são ruins, que não tem solução, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Se não tiver cuidado de balancear, e cada um tem essa responsabilidade por si. Exatamente. Eu sei o quanto que eu assisto de notícias, eu preciso me manter informado para não ser um alienado na vida, e eu sei o quanto que eu vou buscar depois informações boas, inteligência emocional, ferramentas e tudo mais. Esse equilíbrio, Reginaldo, tudo isso para responder, Fazer o equilíbrio, né? é o É o equilíbrio. equilíbrio. O que você tem colocado para dentro da cabeça? Para dentro dos condôminos, dentro dos condomínios, o síndico, os moradores. O que você tem colocado dentro da sua mente todos os dias? O quanto que você tem alimentado de coisas ruins? Mas só tem coisas ruins. Sinal que você já está dentro desse lamaceiro todo. Mas dá para sair na hora que quiser. Respondendo agora a Tami. Dá para você se erguer desse lamaçal e começar a compensar. Começa a procurar. Quem são os Exatamente. condôminos que são bons ali no seu condomínio? Quem são os condôminos que não te dão trabalho? Quem são os condôminos que te ajudam na assembleia? Quem são os condôminos que, se forem um pouco mais corajosos, pega, barra o morenão lá e não deixa arrastar o advogado pelo colarinho? Quem são essas pessoas? Elas estão lá e eu digo mais, pela experiência de vocês, talvez vocês Sim. possam contribuir. São a maioria. Com Exato, certeza. São a com maioria. certeza. Não é justo. São a maioria, e eu digo mais, são a maioria que ficam, às vezes, recuadas numa posição ali de, podemos dizer, até acomodada, né? Tipo assim, eu não quero me envolver. Porque se você desce hoje para uma assembleia, você vê. Quem participa hoje praticamente das assembleias é o povo mais barulhento, vamos se dizer assim. Sim. Porque as outras pessoas que estão ali, elas falam, eu só pago meu condomínio e pronto, né? Não o quer que, problema. não quero problema. Então, essas pessoas também têm que se empoderar, né, das situações ali, do que acontece no dia a dia do condomínio, porque ali é o patrimônio delas, né? Sim. Ali, às vezes, tá investido ali toda uma economia de anos e anos. Então, não pode entregar, assim, à mercê de meia dúzia de pessoas para acabar com tudo isso, entendeu? Então, acho que é importantíssimo as pessoas começarem a Se ter essa posicionar visão, também, né, né? que você colocou, que eu acho que foi perfeito. Se posicionar, eu acho que isso é fundamental. E mostrar assim, ó, a gente quer que as coisas sejam feitas assim, assim, assim. Porque sabe o que está acontecendo? E aí, num tamanho menor, mas eu acho que tem tudo a ver, né? É o que acontece no nosso país. As pessoas, eu não vou sair da minha casa para votar em ninguém. Mas aí quem que vai lá votar? Alguém vai. E alguém vai colocar alguém lá dentro, né? Exato. E assim, Exato. e todos vão pagar durante 4 anos, 8 anos, seja lá o período que for que esse governante foi eleito. Então é a mesma coisa que está acontecendo hoje dentro dos condomínios. A minoria participa, que é a minoria, às vezes, até trabalhada, né? Porque Exato. aí tem. Porque condomínio é política pura, Com É certeza. né? política. Condomínio é política pura. Perfeita Então chega analogia. lá, o pessoal chega lá, monta um grupinho, entendeu? Tanto é que se você prestar atenção hoje, eu já comecei a prestar atenção isso nas assembleias. Você chega lá na assembleia, por exemplo, você olha aqui, você tá na frente, né? Aí você olha lá que tem um cara gritando naquela ponta de lá, aí tem mais 2 pessoas gritando naquela outra ponta, 2 no meio, um nessa ponta da frente e outro aqui. Eles não ficam mais juntinho fazendo aquele barulho do fundão. Sim. Eles se dividem, porque eles querem contaminar todo mundo, entendeu? Então é isso Nossa. que está acontecendo dentro dos condomínios. Completo sentido. Então, assim, se as pessoas não começarem a prestar atenção, daqui a pouco os condomínios, se é que já não estão, né, acontecendo isso, né, numa grande maioria, vai virar Brasil, Já tá, né? né? Já tá. Cara, completo sentido. Né? Faz completo sentido. Então, pra acho mim. que temos que tomar cuidado. É por aí. Mas amanhã eu sei que a gente tem novidades aí lá pro CobraCon, né? Sim. Quer deixar algum spoilerzinho pro pessoal? Amanhã, Cauê Barbosa, na terceira.
Abertura amanhã do evento, Rodrigo Carpá. Na sequência, uma palestra do nosso querido Carlos Correia lá falando sobre mini mercados e de imediato, Cauê Barbosa. Conta aí pra nós o que a gente vai encontrar lá amanhã. Maravilha, Reginaldo. Muito bom. Obrigado pelas colocações aqui. Faz parte. Vou ficar observando agora, porque eu acho que esse bandinho aí tá se dividindo mesmo e contaminando a Assembleia inteira. Presta atenção pra Faz você muito ver. sentido. Faz muito sentido. Porque você parece que quando você olha assim, você fala: caramba, tá todo mundo falando mal de mim, né? O síndico, às vezes, né? Sim. Ou tá todo mundo contra mim. Não, é porque eles se espalharam e o barulho tá assim, ó. Mas se você Exatamente. prestar atenção, são as mesmas pessoas que antes andavam juntinha lá no fundo, eles só se espalharam para dizer que tá todo mundo contra você. E não é isso, né? Exatamente. Isso Exatamente. eu comecei a prestar atenção e tá acontecendo bastante. Mas vamos lá, vamos pro Vamos lá. spoiler de amanhã. Spoiler de amanhã. Amanhã a palestra vai ser sobre comunicação, sobre oratória, não necessariamente comunicação não violenta. Perdão, vai ter um final que é a respeito disso. A nossa Isso. palestra mesmo, ela é sobre repetição de padrões na questão de mentalidade dos síndicos. E essa repetição de padrão, ela vem lá da nossa infância. Então, pela primeira vez, eu vou trazer para o mercado condominialista algo que é exclusivo. Primeira vez aqui. Só na imersão que eu tinha feito uma parte dela, que entra na parte das crenças, que eu vou mais profundo. Eu fiz uma palestra num evento há uns 20 dias atrás, que foi a respeito de crenças, mas bem introdução. Agora lá a gente vai conseguir aprofundar nessa questão das programações, que é repetição de padrão mental e teoria das memórias. E com alguns exercícios mais lúdicos, mais práticos, bem animados, que a gente vai ter também. Então vai ter exercício ao vivo amanhã. Vai. Com Show direito de a bola. musiquinha e tudo. Caraca, ó, Daqueles. pessoal. Vai ser muito bacana. E, em seguida, nós vamos abrir aqui uma parceria maravilhosa. Adivinhem com quem? Quem? Abrasconde! Reginaldo que abraçou também esse projeto. Na Cobracon do ano passado, a gente já tinha prometido, que foi uma palestra sobre oratória que eu fiz, fantástica também, participação massiva E sempre tem inteligência emocional pro meio, a gente sempre Sim, mistura sim. porque faz sentido. Então nós vamos, enfim, dar seguimento àquele nosso projeto de abrir uma turma de imersão na questão da oratória, da comunicação, voltada para síndicos, prestadores de serviço e advogados condominialistas. Todo mundo ali pode se comunicar melhor. Os melhores profissionais, eles geralmente têm uma comunicação diferenciada. Comunicar bem não significa ser expansivo, ser enérgico, mas pode ser também. Mas é ter uma comunicação que seja realmente compreensível e que, como nós falamos aqui na semana passada, não sei, para quem não assistiu o programa, volta lá e assiste, é uma comunicação que gere movimento dentro, no sentido do objetivo que você tiver. Voltem lá e assistam. Mas existe um caminho para isso. E esse caminho é o que nós vamos abordar com profundidade numa imersão. E nós vamos abrir as vagas para essa imersão lá no Cobracon no final dessa nossa palestra. Então, se faz sentido para você melhorar sua comunicação, conseguir se conectar com os condôminos, conseguir fechar mais contratos, fazer aquele pitch campeão ali na frente da Assembleia quando você está galgando novos condomínios. Não importa se você é síndico, se você é advogado, muitas vezes tem que apresentar o contrato jurídico Sim. também, né? E conseguir aprovação. Não importa se você precisa controlar uma assembleia. A gente vai falar mais a respeito disso lá, mas muitas vezes tem um curso específico de como se comunicar na assembleia. Aí a pessoa vai lá, tem um roteiro engessado, ótimo, é melhor do que nada. Mas fora da assembleia ela não consegue falar. Ela tem vergonha, trava, a goela seca, a mão transpira, fica o trêmulo, dá branco, entre tantas outras coisas que os nossos alunos da Abrasconde já trouxeram aí nas nossas aulas, né? Todas essas panes, elas têm uma razão de ser, elas podem ser trabalhadas, e muitas vezes, como nós dissemos na semana passada também, ela não é uma questão de falta de técnica. Às vezes é, mas às vezes não é o que sai da minha boca para fora, é o que vem lá de dentro. E esse lá de dentro precisa ser trabalhado junto com essas técnicas ali fora. Então, nós vamos apresentar todo o programa do que vai ser essa imersão, os caminhos que cada participante vai seguir e o que ele pode esperar ao final desse um dia junto aqui com a nossa turma, o que ele vai sair fazendo, independente do seu nível, mesmo que você comece do zero, mesmo que você seja tímido, falamos sobre isso na semana passada também, nós vamos abrir essas vagas com uma condição única e especial para quem estiver participando do evento. Então, vamos lá, nós vamos prestigiar para encher essa turma e a gente já partir para organizar esse dia de imersão na parte da oratória, que é a chamada da metodologia que nós fundamos aqui, que é a oratória magnética, tá? E lá vai fazer muito mais sentido. Então estejam lá no Cobracon, na palestra, que a gente vai abrir essas vagas. E aí depois lá da palestra a gente vai estar lá no balcão da Abrasconde, né?
pra Exato. gente poder estar atendendo. O Cauê tá lá, a Thames tá Quem lá, quiser já toda... fazer a inscrição para imersão, já pode fazer ali na Isso. hora, não é? Exatamente. A gente já vai ter lá toda a parte de cadastro, ficha, tudo bonitinho. Perfeito. Né? Estejam lá, E com pessoal. preços especiais que o Cauê vai levar lá pra gente. Aproveitem. Abraço, como a gente falou, vamos investir nos nossos síndicos, advogados, prestadores de serviço. É isso aí. A gente vai levar isso pra frente, tá bom? Vai ser uma oportunidade única e eu quero vocês lá, junto com a gente. É isso aí. Pessoal, Tâmara, estamos chegando aí ao final. E tô aqui ansioso, porque Eu vou ter também. que dar uma corridinha ainda lá no Frei Caneca. E amanhã eu tô cedo pra com amanhã. você lá, Amanhã, hein? né? Eu Ah, já era pra você ir agora pra lá, pra gente terminar de Por arrumar favor, tudo. Colchonete. Colchonete e maquiagem. Mas brincadeiras à parte, Tâmeres, obrigado. Obrigada mais uma programa, vez. Sucesso. Cauê, fizemos a primeira dobradinha do Pod Síndico, hein? Ó, nunca tínhamos feito isso antes, e eu gostei né? bastante. Dobradinha com Cauê, Cauê Barbosa. Coisas inéditas com o Cauê acontecem, né? E abraço, né? Conte. Dia 6 e Obrigado. 13 de junho, Cauê Barbosa, né? Obrigado. Semana passada aqui com a gente, hoje novamente. Sucesso. Amanhã estaremos todos juntos lá no evento, que com certeza amanhã e depois vai ser, como eu posso dizer assim, um divisor de águas. Histórico. Né? Histórico. Então, estamos juntos. Obrigado pela confiança aí no nosso trabalho. Tamo junto. E até amanhã, né? E a- Obrigada, Cauê. Até amanhã estaremos juntos lá. E eu tô ali na fila já dessa imersão, né? É isso Quero aí. melhorar minha comunicação também. Isso é importante. É. Para nós que trabalhamos com Aqui, comercial, Pode Síndico trabalhando também. pode síndico, né? Até pra o não que é bom, travar. dá pra melhorar, sempre. É isso aí. E Obrigado. para você que está aí nos acompanhando em mais um Pod Síndico, gratidão por estar aqui junto com a gente. E amanhã, ó, 14 de junho e depois de amanhã, 15 de junho, estejam lá todos conosco, né, no segundo CobraCon, na Feira Condomais Expotel. Vai ter cassino, a arena de palestras, grandes marcas lá expondo Pode seus produtos. Síndico. Pode Síndico, resenha de condomínio, pode abacaxi, síndicas à beira de um ataque de nervos. Adapt Cast, assiste Cast, todo mundo lá gravando aí os seus programas de podcast, vai estar todo mundo lá ao vivo, então você que está nos assistindo, não perca. Segundo CobraCon. Gente, grande beijo para vocês e até semana que vem. Até lá. Tchau, Cauê. Tchau, queridos. Obrigado. E- Valeu.